Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que bem, tá? Bora lá bater um papo sobre nutrição, qualidade de vida e longevidade. O nosso tema de hoje é o que não te contaram sobre a hidratação, beleza? Eu sou Atlas Sobral, nutricionista esportivo. Bora nessa. Galera, antes vamos fazer o quê? Um resumo do que será esse vídeo. Vamos falar sobre hidratação e desempenho em primeiro. Em segundo lugar, nós iremos falar da composição dos líquidos corporais. Terceiro, iremos falar de termorregulação. No quarto, hidratação, pele e intestino. No quinto item será o que? Protocolo de hidratação. Qual o protocolo de hidratação correto? Quanto de água nós devemos ingerir por dia? E agora, segue aí o vídeo. Pessoal, o corpo humano possui em média de água 65% nos homens adultos, enquanto em mulheres adultas esse valor pode chegar a 60%. Então, a cada 10 quilos, 6,5 a 7 quilos é de água. Analisando esse fato, uma queda no percentual de hidratação no organismo levará a quadros de queda de desempenho no dia a dia para a atividade física. Quando um quadro de desidratação atinge uma redução de 4 a 5% de massa corporal, há um prejuízo na capacidade de realização de atividade física, uma redução da força. Por isso, quando as pessoas estão doentes, estão desidratadas, elas ficam mais cansadinhas. Isso está relacionado com a ATP, que é a disponibilidade de energia para uma célula. Quando ela reage a uma água, por processo de hidrólise, forma fosfato inorgânico e ADP. Essa reação, ela que gera nossa energia. Viu também da importância da hidratação no nosso corpo? Agora, bora entender um pouco do compartilhamento dos líquidos corporais. Eles estão distribuídos no compartimento intra e extracelular, sendo este último formado pelo interstício celular, beleza? E plasma sanguíneo. Os dois compartimentos, intra e extracelular, devido à permeabilidade seletiva da membrana endotelial, possuem constituição semelhante, mas concentrações distintas de soluto. Vamos melhorar isso aqui, tá? Cerca de 20% do peso corporal são formados pelos líquidos intersticiais e plasmáticos. Átila, mas o que é esse líquido fluido intersticial? É o seguinte, é um sistema de transporte e reserva de nutrientes e soluções entre os órgãos, para a sinalização celular entre as células e para a participação dos antígenos e das citocinas para regulações imunológicas. Então tu tá vendo que a água influencia também no sistema imunológico? Vamos lá. A composição e as propriedades químicas do fluido intersticial variam entre os órgãos e passam por mudanças na sua composição química durante o funcionamento normal, bem como durante o crescimento corporal, condições de inflamações, desenvolvimento de doenças, como tinha falado antes, bem como doenças cardíacas, doenças renais crônicas, enfim. Pessoal, o volume dele é de 20% do peso corporal, mas esse espaço é dinâmico. E essa composição e volume pode variar entre respostas imunes e condições de doenças. Por isso, quando a gente está passando por um processozinho de alguma patologia, tem que ter hidratação e tem que ter a nutrição. Para quê? Para que teu corpo consiga reagir de forma melhor. Na sua composição, predominam os eletrólitos, que são minerais responsáveis pelo transporte de água para dentro da nossa célula. A composição do líquido extracelular é rigorosamente regulada por diversos mecanismos, com destaque para a função renal, que mantém as células banhadas por um líquido na concentração de eletrólitos e nutrientes apropriados ao seu perfeito funcionamento, beleza? No compartimento intracelular dentro da nossa célula, existem 28 litros dos 42 litros no corpo, representando cerca de 40% do peso corporal do indivíduo médio, né? O líquido intracelular, pessoal, dentro da célula, contém pequenas quantidades de pequenos dicloretos de íons de sódio, grandes quantidades de íon de potássio, de fosfato e praticamente o quádruplo da concentração plasmática de proteína. Entendeu a importância da água para ter todo o controle e o bom funcionamento de força, de imunidade. E a gente agora entra na parte de água e função renal. Quanto mais água, pessoal, melhor transporte de nutrientes, como nós vimos, alimenta nossas células e ainda ajuda a excretar substâncias tóxicas, principalmente pela urina. 95% da urina é composta por água, vocês estão vendo. Há também necessidade da hidratação. Vamos falar de termorregulação, que é o controle de regulação, de regulagem de temperatura do nosso corpo. Assim, pessoal, nosso corpo ele possui como se fosse um termômetro,
para o nosso bom funcionamento. Nosso corpo tem que ter a temperatura de 35,5 e 36,5 de temperatura. Super interessante, não é? A partir da desidratação, que causa entre 1 e 2% da perda do peso corporal, ocorre um aumento da temperatura do organismo em 0,4 para cada percentual subsequente de desidratação. Então vamos melhorar. Quanto mais hidratado tu vai ficando, mais teu corpo vai aumentando a temperatura. Aí pode dizer, Adila, mas qual o malefício disso? Nosso corpo tem proteínas e elas desnaturam. Quando a gente fica doente, nosso corpo aumenta a temperatura como se fosse para combater elas. Então tem que aumentar a temperatura para desnaturar o invasor, as proteínas. Ele desnatura nossas proteínas também benéficas. Então, temperatura alta demais não é benéfica. É um mecanismo de defesa, mas não é bom para o nosso corpo, entre aspas. Entenderam mais ou menos? Então o nosso corpo ele tem que ficar na temperatura ambiente. E nosso corpo, por ser muito inteligente, ele recebe a sinalização e diz, ei, aumenta a taxa de sudorese para baixar a temperatura do corpo dele. Então o suor não é queima calórica, é regulação de temperatura. Dentre os mecanismos termorreguladores, o mais eficaz durante a prática de atividade de exercícios físicos é a evaporação de suor. Portanto, não basta suar. Sendo necessária a evaporação de suor para que o calor seja liberado pelo organismo. Algo influenciado pela umidade relativa do ambiente, pelo tipo de exercício praticado, pela temperatura. E agora vamos falar de água, pele e intestino. Vocês estão vendo que é muito ligado à importância de nos mantermos hidratados? Uma das alterações que apresenta elevada frequência, provocada pelo processo de envelhecimento cronológico, que é a nossa idade, é a pele seca, que a gente vê pelezinha ressecada. Porém, dentre as características da pele seca estão escamação, tensão, vermelhidão, rachadura. Portanto, o que faz a pele permanecer saudável, macia, com flexibilidade e elasticidade é o equilíbrio que existe no mecanismo de sua hidratação, na capacidade que o organismo tem de promover a renovação celular e nas substâncias que compõem a epiderme para o bom funcionamento do mecanismo de hidratação. Nós devemos fazer o que, pessoal? Ter mais água, para o corpo conseguir reter essa água, de modo que a sua taxa de evaporação sempre se mantenha no nível normal. Vocês estão entendendo a necessidade da água? Isso sem falar no quadro de constipação. Quando a gente tem um bolo fecal e pouca água, é como se tivesse pouca água no bolo fecal e ele vai ressecando, gerando quadro de quê? De constipação, sendo horrível para o nosso organismo, para o nosso intestino, para a absorção de nutrientes. Vocês estão me entendendo a necessidade de água? Isso, pessoal, estou falando só da água. Então, se nós falarmos de forma correta de hidratação, você não pode esperar ter sede para beber água, senão tu irá ficar desidratado. O importante é o que? É se orientar e orientar nossos pacientes e familiares para uma dieta rica em fibras, especiais vegetais, com o que? Tem que ter muita hidratação. Tem alimentos que contêm água. Qual a hidratação perfeita? De 30 a 50 ml de água por quilo por dia. Se eu peso 80 quilos, eu multiplico por 30 ou 50. Aí vai dar o resultado de 2,4 a 4 litros de água por dia, que é o que uma pessoa necessita de 80 quilos. E ainda tem a questão de clima onde reside, de treinamento como triatlon, Ironman, corridas, maratonas, por exemplo. A necessidade precisa ser mais água ainda. Vocês estão me entendendo? Sem falar no clima onde resido. E sem falar nas minhas articulações, no meu disco vertebral, eles são compostos de 80 a 88% de água. Então, pessoal, estão vendo a importância da hidratação no dia a dia? E lembrando, quanto mais água eu bebo, mais cedo eu vou sentir. Então, no começo, é normal sentir pouca sede para fazer a ingestão de água. O que é que eu posso usar como saída? Água saborizada. Bota um limãozinho dentro, umas rodelazinhas de abacaxi, de kiwi, mas não é para fazer o que? Excesso, colocar um abacaxi todo, colocar vários tipos de limões, entendeu? Sempre equilíbrio. Então, pessoal, fiquem ligados na hidratação, na alimentação e pensem sempre em quê? Em longevidade. A água, nosso corpo, ele representa esses imensos benefícios que eu citei para vocês, tá? Então, pessoal, não esquece de quê? De compartilhar o vídeo, de curtir, de enviar para os amigos, beleza? Vamos ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e a difundir informações bem bacanas, tá? Contem sempre com o Nutri. Tamo junto, galera.